todos, todas e todes. Tudo bem, turmas? Como vocês estão? Esperamos que todos estejam bem. Bom, o tema de nosso encontro de hoje, já dei uma dica na forma como eu iniciei. Nós vamos falar sobre linguagem neutra, linguagem inclusiva ou linguagem não binária. Vocês já ouviram falar nesse tipo de linguagem? É isso que nós vamos conhecer hoje no nosso encontro. Bom, vocês podem não conhecer por esse nome, mas eu acredito que vocês já ouviram a expressão todes, né? Semana passada nós conversamos sobre a reinauguração do Museu da Língua Portuguesa e na postagem no Twitter, o museu que reabriu após 6 anos de pausa, daí a simbologia da sua volta, que foi a vírgula. Aliás, eu achei sensacional essa campanha de marketing deles, porque a vírgula representa o quê? Representa uma pausa, representa um respiro. E escreveu então que o espaço é aberto à reflexão. Aqui na nota nós vemos essa mensagem, né? Esse post do Twitter, onde diz: nesta nova fase do Museu da Língua Portuguesa, a vírgula, uma pausa ligeira, respiro, representa o recomeço de um espaço aberto à reflexão, inclusão e um chamamento para todas, todos e todes, os falantes ou não do nosso idioma. Venham, voltamos. E o museu reabriu, então, 31 de julho, reabriu as suas portas. A partir, gente, dessa postagem, o que na verdade já estava sendo falado, em especial no esporte, na cultura, se não for o todes, através trocando, né, o que seria a última vogal, o todos, o último O ou E pela letra X também, é o que nós vemos muito nas redes sociais, em especial no Instagram, né? E em nota, o museu diz o seguinte: desde sua fundação em 2006, o Museu da Língua Portuguesa se propôs a ser um espaço para a discussão do idioma, suas variações e mudanças incorporadas ao longo do tempo, sempre na perspectiva de valorizar os falares do cotidiano e observar como eles se relacionam com aspectos socioculturais, sem a pretensão de atuar como instância normatizadora. Nesse sentido, o museu está aberto a debater todas as questões relacionadas à língua portuguesa, incluindo a linguagem neutra, cuja discussão toca aspectos importantes sobre cidadania, inclusão e diversidade. E é aí que a gente entra, então, com essa nossa conversa, né? Pelas duas questões. Houve como eu falei, nós conversamos sobre isso na última aula da semana passada, onde essa questão da linguagem neutra e também sobre a vírgula. O uso da expressão todes vem trazer uma reflexão sobre a nossa linguagem e, como sabemos, a linguagem ela é um reflexo do pensar de uma sociedade. Então, é muito válido nós conversarmos sobre isso. A questão aqui não é, aliás, nunca, né? Nunca é polemizar. Essa, na verdade, é um debate, é um bom diálogo que está ocorrendo em vários segmentos, em especial os professores da língua portuguesa também, algumas pessoas que são mais flexíveis, porque, na verdade, se trata, a linguagem neutra, inclusiva, ela justamente é para trazer esse sentido, é para incluir, né? E é para nós conversarmos, ela não vai substituir nesse momento que seria a língua portuguesa, né? Então não é para a gente debater, não é para ter esse confronto, né? De pensamentos e de ideias. A gente vai percebendo que a língua, o nosso idioma, o nosso falar, ela vai se modificando com o decorrer do tempo, né? Se formos parar para pensar, o que seria antigamente, né? As cartas ou a forma como iria ser abordado é vossa mercê, depois vós me ser, depois você, agora a gente coloca VC, e cada vez mais vai sendo modificada, vai sendo diminuída, né? Então, se hoje às vezes para nós isso é estranho, daqui a pouco esse todos vai estar muito naturalizado. Aliás, uma grande parte dos programas, é o que eu falei, tanto no esporte quanto na cultura, já está se utilizando esse todes, o E como a vogal neutra, para a gente propor então essa inclusão. Então vamos lá. A linguagem ela é conhecida como eu falei, inclusiva, neutra e não binária. E ela está em uso também nas Olimpíadas de Tóquio, com atletas trans e também os narradores fazendo o bom uso na hora de se referir ao tal esportista.
que não se identificam com o gênero feminino nem com o masculino. Então a gente começa primeiro entendendo se a linguagem é não binária. Vamos entender o que é o binário. Binário, por bi, a gente já vê dois elementos. Então são defensores da mudança que pedem o fim do binarismo do idioma português, ou seja, da existência de somente dois gêneros, feminino e masculino. Se a gente for parar para pensar, a nossa sociedade ela pensa de forma binária, homem e mulher, rosa e azul, branco e preto, bem e mal, e além disso a questão do sempre como se fosse um maniqueísmo, um oposto ali do outro. Então, na prática, a proposta é substituir o o e o a por e ou u. Então, no caso de todes, amigues, ou então, ao invés de ele ou ela, elu. Então, assim, a medida não é uma, como eu falei, não é nova norma, na verdade é informal, é para a gente pensar em uma proposta de reflexão sobre a representatividade. Então, a gente vai pensando o seguinte, que à medida que nós vamos avançando nas discussões de gêneros, a gente começa a perceber que ele e ela não são suficientes para falar sobre todas as pessoas. Então, é como mencionei agora há pouco, a língua não só reflete, mas constitui nossas relações sociais. Quando você propõe uma mudança linguística, você propõe uma mudança social, uma mudança de cultura, de pensar. Então, a língua é um espelho da sociedade. Então, existem algumas propostas de modificação para garantir a inclusão na língua portuguesa, mas algumas, de certa forma, já estão sendo consideradas inadequadas, como, por exemplo, olha essa imagem à esquerda, acima, o todes, ok, mas e o todos com x e esse todos com arroba? Eu estou pronunciando todos, mas na verdade eu nem sei como pronunciaria, é todes, né? Ou então o arroba, então não faço nem ideia. Então, o que eles defendem? Olha, substituir o o ou o a por x ou por arroba não vai dar certo. Por quê? Porque é impronunciável. Então, ele só serve para uma linguagem escrita. Então, o melhor é substituir pela vogal neutra e. Eu não sei se vocês perceberam, mas nas Olimpíadas a gente está vendo muito, né? Uma apresentadora e narradora, Natália Lara, da Sport TV, ela adotou a linguagem neutra e usou ELU, E-L-U, ao fazer referência à jogadora canadense de futebol Queen. Biologicamente mulher, mas recentemente se declarou transgênero não binário. O fato ocorreu na transmissão da partida entre as seleções femininas de Japão e Canadá, nesse último dia 21. Aliás, já fica aqui uma dica, um spoiler, que semana que vem, porque assim, as Olimpíadas terminam esse domingo, dia 8, mas semana que vem a proposta do nosso encontro de cidadania é as reflexões que as Olimpíadas nos trouxeram em vários sentidos. Tem muita coisa interessante, muita curiosidade aí. Então aqui fica pra gente conversar sobre. Então o todes, ele não consta no vocabulário ortográfico da língua portuguesa, da Academia Brasileira de Letras, mas ele está sendo então inserido informalmente. Ultimamente eu tenho assistido muitos programas, por exemplo, Saia Justa, que é o da GNT, onde a jornalista apresentadora Astrid Fontenelle, juntamente com a cantora Pitty, a Gabi Amarantos, a Mônica, que as quatro conversando sobre isso, elas mesmas falaram, a gente ainda, eu não sei, não estou sabendo ainda usar, mas uma coisa vigora, uma coisa é o principal, é o respeito. Por exemplo, citaram o caso Pablo Vittar, então, ou então o cartunista, ou melhor, a cartunista Laerte. Na dúvida, gente, pergunta como você quer ser tratado, né? Então, a Pablo, a Laerte, e assim, o que vai preponderar é o respeito. Agora a gente está conversando sobre essa representatividade, a gente está ampliando as ideias da nossa língua portuguesa, por quê? Para a gente poder incluir mais. Se a gente for parar para pensar, eles vão, alguns, no caso, estudiosos da língua portuguesa, vão até pensar, será que o nosso idioma é machista? Por quê? Porque assim, a nossa origem é do latim. Então, o neutro, o que era o neutro, vamos supor, estamos num grupo ali na sala de aula, um grupo numa palestra, tem homens e mulheres, vamos, né, olhando, separando somente dessa forma.
E aí, na hora que eu vou colocar eles, não é? Eu vou colocar num coletivo, porque o coletivo se tornou, na verdade, o masculino, né? Porque o masculino se tornou o coletivo de um grupo maior. Então, eles estão levantando essas questões, né? Então, às vezes, a gente, ao invés de falar os representantes, os líderes, então, o que eles pensam? Olha, procure trocar um pouco, tira o os e coloque direto representantes, líderes, porque aí fica no geral. Mas isso é para a gente conversar, porque o principal é para a gente abrir para o diálogo, o principal é para a gente incluir. Se vocês jogarem no YouTube, jogarem em linguagem neutra, vai ter inúmeros vídeos, seja por professores de português, ou então representantes da comunidade LGBTQIA+, né? Então, assim, eu achei muito interessante que uma das professoras, a professora de língua portuguesa Letícia, ela no canal dela, ela que é português com Letícia, ela fala: olha, para mim, eu me reconheço como gênero feminino. Para mim, essa mudança não tem referência. Mas é muito interessante, ela coloca o seguinte: agora, por outro lado, e um trans, ou então uma outra pessoa que não se identifique com o sexo feminino e masculino biologicamente falando, essa mudança é importante. Por quê? Porque vai se sentir inserido. Então é isso, a proposta é justamente para a gente conversar, essa proposta sempre de cidadania, de convívio, pensando em inclusão. Lembrando, né, aqui do nosso canal do CEDESP, YouTube no CEDESP Biase, para vocês se inscreverem e terem acesso a esse celeiro de aulas. E bom final de semana para vocês, ou melhor, bom final de semana a todos, todas e todes. E nos vemos no próximo encontro de cidadania. Até mais!